aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Sua
te agradecer porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem cuidado do seu povo, e queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha tocar no coração de cada pessoa nesse culto, que o Senhor venha transformar as nossas vidas, ó Pai, e renovar os nossos corações. Que o Senhor possa nos dar forças, ó Pai, e que possamos acreditar sempre que o Senhor vai fazer tudo ficar melhor e que o Senhor vai nos proteger a cada dia, ó Pai. Nós cremos que o Senhor é grande e poderoso e que o Senhor vai cuidar de todos nós até o fim, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha transformar as nossas vidas e que estejamos prontos, ó Pai, a ouvir a Tua voz mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amazing grace, how sweet the sound. 我最意的赦免 Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte.
Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. Jesus. Jésus. Isa. Isa Masih. Jesus Cristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. Atenção, você aí na sua casa. Após a mensagem, nós vamos ter a ministração da ceia. Então, você com a sua família, prepare os seus alimentos para poder participar com muita alegria. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda. E é certo que não dormita, nem dorme, ó guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te amonestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Agora nós vamos estar cantando alguns cânticos e você, junto com a sua família, cante também aí na sua casa.
irmãos, graça e paz. Esse momento é o momento de meditarmos na palavra de Deus, de sermos ministrados pelo Espírito Santo. E eu sempre tenho dito à igreja que quando nós iniciamos o culto, nós cantamos, nós falamos sobre Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós somos ministrados por sua palavra, Deus fala conosco. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, aí onde você está, na sua casa, ou no seu trabalho, ouvindo este momento, esta mensagem. Nós vamos ler no texto de Juízes, capítulo 11, e ver alguns versículos da palavra de Deus, desde o versículo 1 até o versículo 11. E nós encontramos o seguinte texto: Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando estavam já grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldade? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha combater conosco os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos edifique. Vamos orar nesta hora. Pai, que teu Espírito Santo comunique esta mensagem ao nosso coração. Nós cremos que o Senhor tem algo especial para a nossa vida nesses dias, e neste momento, quando nos acercamos dessa palavra, ó, que o teu Espírito Santo nos instrua, em nome de Jesus, amém. O tema da palavra de hoje, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é rejeitados e amados. A rejeição, eu diria que é a pior das dores que se pode sentir. E a sociedade em que nós vivemos diariamente comete algum tipo de rejeição com alguém. Somos rejeitados pela nossa cor da pele, pela nossa condição econômica, pelo nosso grau de instrução. Somos rejeitados pela nossa idade, pelo nosso sexo, pela nossa religião, pela nossa aparência, se você é gordo ou magro, se é careca ou cabeludo, se sua cor de pele. A rejeição, eu diria que ela produz dor, revolta, isolamento e, em alguns casos extremos, a rejeição pode produzir até morte nas pessoas. O sentimento de rejeição pode ter origens em diversas situações. Primeiro,
Pode ser com a convivência familiar, filhos, idosos. No ambiente familiar você pode se sentir rejeitado. Na escola, no relacionamento com colegas de escola, eu já vi alunos que não queriam mais frequentar escolas porque se sentiam extremamente rejeitados por seus amigos, por seus companheiros de escola. Por causa de amizades, você pode ser deixado de lado em função de outra pessoa. Você pode ser rejeitado no seu trabalho, e uma rejeição que também atinge as pessoas é a rejeição em relação à vida amorosa. Uma traição, uma separação, que pode causar esse sentimento de rejeição ou no homem ou na mulher, depende de quem causou a separação. Ou pode simplesmente causar essa rejeição na criança, fruto dessa relação. Agora, enquanto nós estamos isolados, a rejeição pode ser um fantasma, e eu tenho observado isso em algumas conversas que tenho tido, um fantasma que pode atingir muitos idosos. Não podem ser visitados, não podem ser abraçados, não podem sair para conviver com seus amigos, com seus parentes, são vistos de longe, são cuidados. É claro que nós tentamos fazer com aquelas pessoas que amamos o melhor. Assim como uma criança, quando nasce, você tem todos os cuidados quando aquela criança tem uma dor de barriga, tem uma cólica, ou tem uma febre, ou os dentinhos estão nascendo, os pais estão ali protegendo aquela criança de alguma maneira. Nesse momento, nós voltamos a nossa atenção, sobretudo para aqueles que são do grupo de risco. E, sobretudo, vamos assim colocar os idosos, que estão em casa, que querem se relacionar, não podem ir à sua igreja, não podem abraçar os irmãos, não podem ter aquele momento de tomar um cafezinho, alguém visitando, e é um momento estressante para todos eles. Basicamente, a rejeição, ela parte de uma situação de decepção. E aí vamos deixar de lado essa questão da pandemia, mas normalmente, especialmente quando as pessoas que são mais valiosas para nós nos deixam de lado, nos abandonam, nós nos sentimos rejeitados. Isso é próprio do ser humano. Nos sentimos desvalorizados, injustiçados, como se ninguém se importasse com os nossos sentimentos, nem reconhecesse os nossos esforços. Mas como o cristão deve lidar com a rejeição? Então nós vamos voltar os nossos olhos para o texto da palavra de Deus que acabamos de ler, já que o nosso tema é rejeitados e amados. E nós vamos extrair da história de Jefté, e vamos ter a certeza que Deus vai falar conosco através dessa história. Por esta razão, eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção nos detalhes dessa história no primeiro momento. Bom, o período que viveu Jefté é o período em que Israel sai do Egito, chega na terra prometida e começa e se inicia o período dos juízes, em que Deus levanta homens para liderar o povo, primeiro numa situação de guerra, esse seria um comandante, e também uma pessoa voltada para Deus que iria julgar as suas causas. Normalmente era um líder que Deus já vinha preparando de berço para esta situação. E é claro, foi um período, e vamos pensar nesse período de restabelecimento do povo na terra prometida, e nesse período, em torno de 350 anos, é o período dos juízes. E se a gente pensar em um juiz em termos de primeiro, segundo, o Jefté se tornou o 8º juiz do povo de Israel. Portanto, se tornou um homem importante. Mas se você ler o livro de Juízes inteiro, você vai notar uma espécie de gangorra espiritual. Tem hora que o povo está lá em cima, porque Deus levanta um homem que vai julgar, e que vai liderar o povo, e o povo vai passar por um reavivamento, e tem hora que esse povo está lá embaixo, ele se distancia de Deus, e aí os inimigos vêm invadindo, e Deus levanta novamente um juiz para liderar e
para reavivar esse povo. Então, eu sempre digo que no livro de Juízes, você que nunca estudou o livro de Juízes, você vai encontrar essa espécie de gangorra espiritual. Uma hora esse povo está lá em cima, porque o líder está sendo bem visto, está fazendo em nome de Deus e leva o povo a uma comunhão com Deus. Depois esse povo começa a se afastar, e aí vem a guerra, vem os inimigos, aí Deus levanta um líder. Então é essa tendência no livro de Juízes. Mas já que o nosso tema é sobre rejeição, rejeitados e amados, vamos ver alguns elementos de um sentimento de rejeição na história de Jefté. Bom, eu quero dizer para você que quando Jefté nasceu, e isso nós encontramos no texto, Jefté, o seu pai era Gileade, e ele, embora fosse casado, ele teve, e vamos usar uma espécie de linguagem contemporânea, ele teve uma pulada de cerca com uma prostituta. E nasce Jefté, que não pediu para nascer. Então, mas a esposa de Gileade também teve filhos, e esses filhos, quando cresceram, eles expulsaram Jefté da sua terra e disseram: você não é filho do nosso pai, você não é filho legítimo da nossa mãe, você não terá herança porque sua mãe é uma prostituta. E ele sai, ele foge, mas ele era um guerreiro, era um homem de referência, como um grande líder guerreiro, e provavelmente ele foi criado nessa bandeira de ser um grande soldado, um grande guerreiro, um grande líder, um estrategista, um bom administrador de um exército. Então era um homem promissor do ponto de vista da estratégia militar. Eu diria que também não existe dor maior do que a dor da rejeição familiar. Eu não sei como é que você se sente. Eu não sei como é que você está vivendo nesses dias. Não sei se você tem sido rejeitado por sua mãe, por seu pai, por seus irmãos, por seus familiares, por seus parentes. Mas eu quero dizer para você que, embora rejeitados, nós vamos entender que somos amados do Senhor. É uma tristeza tremenda quando a família rejeita alguém. E uma pessoa rejeitada, ela não acredita em si mesma. Jefté, por ser filho de uma prostituta, fruto de um relacionamento pecaminoso, fruto de, aí eu vou usar novamente essa expressão, de uma pulada de cerca, mas provavelmente ele cresceu com aquela ideia: não era para você nascer, você é fruto de um adultério, você é fruto de um acaso. Talvez Jefté tenha crescido ouvindo essas histórias e sendo trabalhado no seu íntimo, sendo destruído a sua autoestima por ter sido filho de um relacionamento fora do casamento. Talvez as pessoas pensassem assim de Jefté: você é fruto de um acaso. Ou talvez ele mesmo pensar. As consequências da rejeição na vida de Jefté é que ele sai e ele se junta, vai viver a 20 quilômetros de distância, uma cidade chamada Tobi, e no versículo 3 acontece, e ele vai viver, depois de sucessivos golpes nas suas emoções, ele revoltado, ele enveredou pelo caminho do crime, formou um bando com outros tão amargurados contra ele. Diz a palavra de Deus que homens levianos, eram criminosos, que se juntaram a ele. A Bíblia conta outras histórias de rejeição. Uma das mais famosas histórias de rejeição eu encontro no segundo livro de Samuel. Davi, o rei de Israel, o segundo rei de Israel, já não era mais o período dos juízes, mas agora é o período da monarquia. E Davi tinha feito amizade com o filho do rei anterior, o filho de Saul, que se chamava Jonatas. Mas Jonatas e Davi fizeram uma aliança: caso alguém chegasse a morrer antes, um ampararia
a descendência do outro. Bom, quando Davi estava no reino, ele procura saber com seus comandantes, com seus soldados, com seus generais, e diz: ainda há algum descendente de Jonatas para que eu possa fazer, abençoar, para que eu possa beneficiar, para que eu possa agregar. Ele pensava naquele pacto de fidelidade que ele fez com Jonatas. Então disse: até o Mefibosete. Mefibosete é uma história interessante. Quando veio a morte de Jonatas e Saul, muitos mataram os filhos, os descendentes de Saul, todos foram mortos. E uma escrava fugiu com Mefibosete, que era uma criança pequena, e ele, ao cair, machucou a perna, e ele ficou realmente aleijado em função daquela queda. Mas Davi manda procurar. Então provavelmente as pessoas pensavam: ele deve estar querendo matar Mefibosete. Ele deve estar querendo eliminar completamente qualquer ameaça ao seu reino. Isso era normal quando um rei se levantava a matar os descendentes do rei anterior, para não ter nenhum tipo de conchavo, nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de subversão contra o reino do rei atual. Mas Davi não pretendia fazer isso, ele apenas queria abençoar, queria agregar. Então ele manda chamar Mefibosete, ele restaura a herança em termos de patrimônio e coloca alguém para administrar o patrimônio de Mefibosete, que era de Jonatas. Ele dá para Mefibosete, é do seu pai, não é do reino. E Mefibosete, quando vem, ele vem humilhado, se inclinando, e ele diz no versículo 8 do capítulo 9 de 2 Samuel: quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto tal como eu? Pensa bem, o homem, para falar dessa maneira, porque tinha um sentimento de rejeição e também a sua autoestima estava lá no pé. Mas como a nossa palavra é sobre rejeitados e amados, e eu vou falar amados de Deus, além de falar dos elementos da rejeição, eu quero falar dos elementos da aceitação de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer para você, e eu olho na história de Jefté: você não é fruto do acaso. Sim, isso mesmo. Você não nasceu por um acaso, você não é fruto de um acidente. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. É uma afirmação tremenda. Olha, Jefté, você não é um acidente. Deus tem um projeto para você, e não importa o quanto você foi rejeitado a vida inteira, neste momento o projeto é que você seja juiz, é que você lidere o povo, que você restaure essas emoções do povo, restaure a vida espiritual desse povo, e que você se torne um homem de Deus. Aleluia. Quem sabe você já pensou: por que eu nasci? Por que eu existo? Qual o propósito da minha vida? Uma vez eu conversava com um senhor, já bem idoso, e isso antes da pandemia, não é agora, nesse momento, mas ele estava se sentindo um estorvo, um impedimento, estava se sentindo um obstáculo à sua família. Ele dizia: sabe, pastor, velho tem que morrer, velho só dá trabalho, eu só atrapalho meus filhos, tem que largar o emprego, tem que correr. E aquele homem, Deus o levou quando ele já tinha 100 anos de idade. E ele ouvia muito pouco, e ele dizia para mim: sabe, pastor, eu acho que Deus até se esqueceu de mim, de me chamar, está na hora. Até ele brincou: eu já estou pagando hora extra, pastor, eu estou estorvando a minha família, meus filhos, minhas noras, meus netos, eu estou estorvando todo mundo. E eu disse a ele: sabe por que o senhor está aqui? O senhor honrou os seus pais,
Sabe por que o senhor está aqui ainda? Porque a palavra diz que os seus dias serão prolongados sobre a terra. Eu ainda disse a ele que a palavra de Deus nos diz: anda nos caminhos do Senhor, e seus dias serão contados em anos de vida e paz. Aleluia. Jesus, ele tem todas as respostas para as nossas perguntas. A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que foram rejeitadas, mas Deus tinha outro projeto de transformar uma dessas histórias. Eu preguei recentemente a história de José, rejeitado pelos seus irmãos. Ele é traído também na casa de Potifar, ele é esquecido pelos caras que estavam na prisão que ele ajudou, mas Deus tinha um outro projeto entre a sua saída e até que ele revisse a sua família, que ele pudesse estar com a sua família. Quase 15 anos se passaram, mas não importa a rejeição, o que importa é o projeto de Deus para a nossa família. Jefité saiu fugindo dos seus irmãos, saiu amargurado, e ele vai se juntar a gente que não é gente de Deus. Mas ele não nasceu por um acaso, ele não foi fruto de um acidente, ele não foi fruto de uma gravidez indesejada, ele nasceu pela vontade de Deus. Deus tinha um propósito para a vida de Jefité, Deus tinha um propósito para a vida daquele homem, e a palavra de Deus diz assim: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. Você que tem dificuldade e se sente rejeitado, talvez por uma condição física, ou uma condição econômica, ou uma condição da cor da pele, ou intelectual, mas eu quero dizer para você que Deus o ama com amor eterno. O que quer dizer isto? É um amor que não tem começo nem fim. Antes de tudo acontecer, antes da fundação do mundo, Deus já nos amava. Aleluia. Deus jamais te rejeitará. Quem sabe você também já passou por essa situação, ou está passando exatamente. Muitas pessoas às vezes se sentem rejeitadas por causa desse nível cultural. No mundo competitivo, talvez você não tenha um smartphone, ou um iPhone, ou um notebook ideal. No mundo competitivo, em que as pessoas fazem muitos cursos, talvez você não tenha nenhuma formação, não tenha conseguido concluir os seus estudos. No mundo competitivo, em que arrumar um emprego é como realmente garimpar, sobretudo nesse momento de crise econômica, também é garimpar como no meio de um grande rio, para achar uma pequena pepita. Mas eu quero dizer para você, se você se sente rejeitado, nada disso é importante para Deus. O que é importante para Deus é a intensidade do amor do Senhor por você. Aleluia. Eu vou contar uma história para você. Um certo Filipe, que conheceu Jesus, chamou um amigo dele. Está nos evangelhos esta narrativa, e é uma situação clara de preconceito regional. Natanael é esse amigo, e Natanael recebe um convite de seu amigo Filipe, e Natanael responde a Filipe dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Disse-lhe Filipe: vem ver. Por que ele fala dessa maneira? Porque Nazaré era uma pequena vila, era um lugarejo, era um gueto de 500 e poucas pessoas que ali estavam. Nada acontecia, a vida mórbida, letárgica, ali não acontecia nada de novo. Então Natanael tem aquele preconceito que dali não vem nada. Mas ele depois que ele encontra Jesus, quando Jesus fala quem é ele, esse homem se torna discípulo de Jesus, um dos homens que passa depois na história a revolucionar a história da fé. Deus não se importa com e como você é, ou o que você tem, ou de onde você nasceu, onde e porquê. Ele nos ama, Ele te ama de forma a fazer maravilhas na sua vida, aleluia, creia nisso. Eu fico pensando, Jefité quando fugiu, ele foi para Tobi e se juntou àqueles homens levianos. Para onde você tem fugido? Muitas pessoas se refugiam na bebida, muitas pessoas se refugiam nas drogas, algumas estragam a sua vida para sempre, alguns se refugiam no crime, na prostituição e aí por diante, talvez como uma forma de agredir, de responder àquela calamidade. Hoje a palavra para rejeição, até uma palavra bonita, bullying. O bullying é uma forma de rejeição que muitos fazem em relação a outras pessoas, e a gente já viu casos de pessoas que foram vítimas desse bullying na sua escola, pelos seus amigos, e essas pessoas também se tornaram agressivas, e depois até mataram alguns funcionários, algumas pessoas e outros alunos da escola. Muitas pessoas passam a viver uma vida distante de Deus, porque se sentem rejeitadas. Onde você costuma se refugiar? Olha o que diz lá no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E eu vou tirar a palavra tribulação para a palavra rejeição. E vou dizer que Deus também é socorro nos momentos de rejeição da nossa vida. Essa é uma palavra de bênção que eu quero dar para você nesse momento. Você acha que Deus esqueceu de você, ou Deus tirou você da sua linha, da sua visão? Não, Deus não se esquece, Deus jamais se esquece. Isaías 49 diz: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E o próprio profeta Isaías responde: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. Você nunca é esquecido por Deus. E eu quero concluir com você nesse momento lendo João 6,37, quando Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei, ou jogarei fora, ou lançarei fora, como diz outra tradução. E eu chego a essas conclusões em cima dessa afirmativa de João 6,37, quando o próprio Jesus está dizendo sobre a nossa vida. Primeira coisa, Jesus veio a este mundo para acolher o rejeitado. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os feridos. Ele veio buscar e salvar e acolher os pecadores, aqueles que precisam dele. A segunda coisa que eu falo nessa afirmação de Jesus é que toda pessoa que vai a Jesus é um presente do Pai. É Deus quem dá para o filho. Jefité não nasceu por um acaso, nasceu porque Deus quis. Terceiro lugar, Jesus jamais rejeitará aquele que crê nele. Olha o que diz: de modo nenhum o lançarei fora.
Ele o acolherá para sempre e Ele jamais o expulsará de sua presença. E para finalizar, eu gostaria de lembrar de Salmo 27, versículo 10. Ainda que me abandonem meu pai e minha mãe, o Senhor me acolherá. Então, se você vive esse tempo de pensar que está sendo rejeitado, que você é filho do acaso, que você é um acidente, que o mundo poderia ser melhor sem você, eu quero dizer, Deus tem um projeto para cada um de nós. Deus tem um plano para cada um de nós. Por isso, todos os rejeitados são de fato amados pelo Senhor. Aleluia. Deus abençoe você. Deus abençoe a cada um dos irmãos e das irmãs. Amém. Irmãos, nesse momento, é o momento de ministrarmos a mesa do Senhor. Esta mesa não é minha, não é a mesa presbiteriana, é a mesa do Senhor. Fazemos isso e celebramos em memória do Senhor. E quando celebramos, nós oramos, abençoando o povo de Deus e consagrando os elementos da ceia. Eu estou na companhia do presbítero Elias. Nós estamos apenas nós dois aqui no templo, nesse momento da celebração. Estamos procurando esse distanciamento para que um ao outro
possa se proteger. Mas nós vamos orar, nós não vamos fazer nenhuma oração mágica. O pão não vai virar carne, nem o suco vai virar sangue. Eles simbolizam o que o Senhor fez por nós, dando o seu corpo lá na cruz, derramando o seu sangue, por amor a nós, pelos nossos pecados. Nós vamos orar nesse momento. O presbítero Elias vai fazer essa oração, vai abençoar você, a sua família, e vai consagrar os elementos nesse momento. Paz do Senhor, irmãos, vamos estar orando nesse momento. Você aí na sua casa, você e sua família, feche os olhos e vamos orar. Querido Deus Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que nós vamos celebrar a ceia do Senhor em família. Que o Senhor abençoe, ó Pai, cada um dos lares, ó Pai, que estão recebendo essa transmissão, esse culto, essa celebração, ó Deus. Abençoe, ó Pai, cada um dos elementos, ó Pai, que possamos, ó Pai, compartilhar em nossas casas e louvar o Teu nome, ó Pai. Lembrar de tudo que o Senhor fez por nós, ó Pai. E te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Abençoe, Pai, esses elementos. Abençoe a cada irmão em suas casas, a cada um que está assistindo essa transmissão, que possa compartilhar, ó Pai, e lembrar, ó Pai, do sacrifício do Senhor naquela cruz e da sua ressurreição. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo. É que oro em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Agora há pouco nós ministramos a palavra sobre rejeição. Rejeitados e amados. Mas eu quero lembrar que o próprio Senhor Jesus, ele foi rejeitado. E lá em Isaías 53 diz que ele era o mais rejeitado entre os seres humanos. Então ele sabia muito bem o que era isso. E mesmo assim ele insistia em nos amar. E mesmo rejeitado, ele deu a sua vida por nós. E quis celebrar uma última Páscoa, a ceia, instituindo uma nova Páscoa agora no seu corpo, no seu sangue. Ele tomou o pão, ele deu graças, cantaram o hino, quanto tantos hinos que nós cantamos assim. Ele partiu o pão e distribuiu aos discípulos e disse: comei dele todos, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos comer todos. Por semelhante modo, depois que eles comeram o pão, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, do novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Cada vez que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando celebramos a ceia, celebramos o passado, foi a morte de Jesus por nós, o grande amor do Senhor. Celebramos o presente por essa comunhão que nos une, embora distantes fisicamente, mas o sangue de Jesus nos une nos laços do amor de Deus. Aleluia. E celebramos o futuro, porque a ordem do Senhor foi celebrar até que Ele venha. Então cremos na vinda do Senhor para buscar os seus eleitos. Aleluia. Vamos orar nesse momento? Senhor, te louvamos. Tua palavra é viva e eficaz. Da história de Jefté que acabamos de meditar, da história de Jefté que acabamos de pensar, entendemos que vivemos além das rejeições das pessoas, porque somos amados do Senhor. O Senhor nos restaura a vida. O Senhor nos ensina que não somos acidentes, mas somos frutos do teu amor. Louvamos ao teu nome, Senhor. Confirma a tua bênção a cada pessoa, a cada família. E nesse momento, quando celebramos a ceia, ó Pai, que esta lembrança deste grande amor confirme em nós essa segurança, essa certeza de que o Senhor
nos amou com amor eterno. E que o Senhor nos ama antes da fundação do mundo, antes da própria história do universo. O Senhor já nos amava. Te louvamos, ó Pai. Confirma a tua bênção. Confirma a tua bênção a cada família. Confirma a tua bênção às pessoas que se encontram enfermas. Confirma a tua bênção a todos que estão angustiados e rejeitados, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso Deus, o Pai, que o poder, a ternura, a direção e o agir e o consolar do Espírito Santo permaneça com todos os irmãos e todos na face da terra hoje, até que Jesus Cristo venha. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. E que fique com a paz do Senhor. Uma semana muito abençoada e dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. Amém. Em ti está.